Agora eu passo a palavra à Regina Medeiros. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer o convite de participar dessa mesa com um tema bastante complexo, que é essa questão da epidemia. Eu quero tomar de início como referência a epidemia, que foi utilizada na medicina inicialmente, né, que trazia como característica a intensidade, a abrangência e a visibilidade. A epidemia é um evento, é um fato, não é uma perspectiva. E, nesse sentido, ela provoca, a epidemia, nesse sentido da medicina, ela vem, ao longo da história, nos mostra que ela vem acompanhada com doenças infecciosas, que é um tema interessante, que transmite a um certo espaço de tempo, um grande número de pessoas em um determinado território. No campo das ciências sociais, ela extrapola a medicina e ela passa a ser de interesse de outras ciências. E aqui, no caso específico, eu vou tratar no campo das ciências sociais como é que ela nos interessa. Nas ciências sociais, a epidemia nos interessa como ela apresenta como um evento dramático, que remete à propriedade de reprodução inconsciente de ações e papéis desempenhados por alguns personagens em um determinado palco e, como tal, mobiliza crenças, valores, percepções de mundo. O drama é apresentado na forma de um espetáculo, que, na linguagem debordiana, consiste numa multiplicidade de ícones e imagens mostradas publicamente por meio da comunicação de massa e por alguns rituais religiosos, políticos e de comportamento dos indivíduos. O espetáculo é registrado na aparência, e por isso, exatamente, que ele mobiliza a habilidade de pensar, fantasiar, imaginar, criar, produzir e reproduzir de uma sociedade. Na verdade, o espetáculo é a mostra de uma realidade estampada no reino das imagens. A dramatização provoca uma ruptura com a rotina de uma sociedade, porque ela apresenta, na verdade, imagens das desordens. Ao mesmo tempo, revela valores e crenças de uma coletividade, revela também interesses políticos, econômicos, sociais, religiosos e morais, e possibilita, as situações dramáticas, ser usadas e utilizadas e abusadas no campo das instituições públicas. Uma epidemia assume significados diferentes de acordo com cada contexto social e de onde ela se origina. Na construção de uma epidemia, a mídia tem um papel fundamental de fazer uma mediação entre a imagem e a mensagem, de transformar uma realidade no mundo das aparências, mobilizando sentimento e ofuscando os aspectos estruturais que estão nos bastidores do cenário real. Como um drama, uma epidemia mobiliza a sociedade e, naturalmente, tem um propósito de reafirmar valores, hierarquias e percepções sociais, reforçando, sobretudo, o medo, o preconceito e a discriminação. Por seu caráter público, incentiva respostas institucionais e públicas de múltiplas formas e mobiliza uma série de recursos que, em geral, são ancorados na racionalidade científica e técnicas, nos preceitos e mecanismos religiosos e morais, justificados pela susceptibilidade particular de um determinado grupo social, classe, raça e indivíduos. Simultaneamente, ela mobiliza a reação de grupos atingidos pela epidemia a buscar medidas de autodefesa e autoproteção,
traduzindo, então, os sistemas simbólicos. No estudo sobre a epidemia, é possível observar, então, a conexão entre as condições básicas de vida de uma população e os sistemas políticos, econômicos e sociais, as respostas institucionais ao fenômeno, as medidas de controle, as fronteiras de conflitos, as crenças, representações sociais e as coerências com as chamadas epidemias. Ou seja, fazer um estudo sobre a epidemia enquanto uma construção social é uma forma de fazer uma leitura analítica e interpretativa da sociedade e das percepções e manifestações subjetivas dos sujeitos. Por exemplo, o sentimento de insegurança, ameaça, preconceitos, identidades estereotipadas, relações sociais, formas de poder, demarcação de territórios e os significados sociais. A epidemia implica necessariamente, então, numa inter-relação complexa entre os processos sociais e culturais de maior abrangência e suas manifestações sociais mais específicas e locais que podem gerar e dar origem a identidades. Por exemplo, no caso da medicina, identidades clínicas. No caso da justiça, identidade marginal. Na identidade pecaminosa, na religião, identidade indecorosa e obscena moral, e identidade perigosa e descontrolada no âmbito da segurança. Seja uma ou outra dessas identidades assim construídas, estão diretamente relacionadas às experiências sociais com o fenômeno epidêmico e seus impactos com a vida cotidiana de uma população. Então, nesse processo, a forma como a mídia articula suas narrativas intencionais e ideológicas tem um papel significativo na construção dos eventos epidêmicos e de associá-los a determinadas ideias e seus efeitos na apropriação dos mesmos por parte dos grupos sociais. No caso específico da epidemia do crack, denominação surgida a partir de discurso político e reforçado por representantes do mundo médico-científico, a imprensa cria um fluxo de informações diversificadas e capaz de penetrar nos mais diferentes rincões da sociedade, no território brasileiro especificamente, com base sólida e sobrecarregada de representações culturais, imagens sociais e significados simbólicos dos usuários de crack, reproduzindo e produzindo modos de vidas, ideias, imaginários, valores e cotidiano dos craqueiros. A imagem estereotipada do craqueiro é destacada como viciados, popularmente dizendo, dependentes na esfera clínica, marginais jurídicas e assim por diante. As narrativas apresentam os craqueiros como moradores de periferia, negros pobres, sem vínculos de trabalho e etc. Essas narrativas trazem esses personagens na forma de monstro, que inspira o temor, especialmente pelo caráter destrutivo do crack, mostrando marcas identificadas no corpo do sujeito e criando configurações que possibilitam a distinção entre um homem e um monstro. Mas, ao mesmo tempo, a monstruosidade provoca fascínio, curiosidade e desejo, sobretudo, do controle ou da destruição desse monstro. Esse discurso se apoia nos mitos de origem do uso da droga por americanos pobres, trabalhadores, e nos dados estatísticos devastadores que, tendenciosamente, explicam a violência urbana, as mortes cruéis, crimes e assaltos, fazendo uma associação quase que imediata com essa população de risco que provoca balbúrdia, especialmente nos centros urbanos, e, ao mesmo tempo, coloca esse sujeito como vítima da incapacidade de cuidar do próprio corpo, de fazer um controle de suas ações. De acordo com essas imagens destacadas, o usuário de crack oscila entre o provocador de problemas sociais e vítima de uma incompetência particular. Tanto em um lugar como em outro, estimula a mobilização das diversas instituições que, ancoradas em suas ideologias, buscam respostas à sua moda para a solução desses problemas.
O provocador e a vítima necessitam de um porta-voz para falar, para decidir e para definir por eles, e para fazer controle do seu descontrole. Esses personagens, assim colocados, podem merecer medidas punitivas, castigos, violência simbólica e real, condenação social, repressão, reclusão, humilhação e, inclusive, visibilidade, quando interesse, ou invisibilidade social. Tanto no lugar de provocador como no lugar de vítima, esses sujeitos perderam o controle do uso da substância, dos lugares de uso, da forma de uso, da higiene do corpo, da moral, das referências simbólicas, da família, respeito com as coisas e com as pessoas, do desejo de uso, da abstinência, da fissura, e, portanto, essas pessoas não podem responder por eles mesmos. Nessa perspectiva, as instituições públicas implementam medidas e criam categorias sociais situadas em determinados territórios consentidos socialmente, como, por exemplo, craqueiros e cracolândias, agregando, condensando e estigmatizando pessoas com as mais diferentes trajetórias de vida e experiências culturais e subjetivas, rotulando e as colocando como iguais, como coletivo, no mesmo pacote. Sob o signo do estigma, segundo Goffman, a figura do usuário do crack é exibida nos canais de comunicação por meio de um corpo decadente, suja e nojenta, que anunciam uma morte de forma bárbara e violenta em espaços públicos e visíveis das cidades. Essas imagens provocam pânico em determinados grupos sociais e, ao mesmo tempo, acende empolgados aplausos de outros agrupamentos, retroalimentando as diferenças sociais, os discursos ideológicos e os contrastes culturais. Assim apresentadas, essas imagens são apropriadas e utilizadas de acordo com os mais diferentes interesses. Nessa perspectiva, a identidade construída dos usuários de crack tem um caráter ambíguo e oscila entre opostos binários construídos pelo contrastes e pela interação, fazendo surgir o conceito de saúde, doença, bom, mal, perigoso e honesto, e etc. Esses elementos componentes das representações e significados culturais são importantes marcadores simbólicos da chamada epidemia do crack, pois eles contribuem para demarcar o território e para dar visibilidade ao sujeito e à substância, especialmente por seus efeitos simbólicos dominantes, que os situa em determinados lugares sociais, de onde eles passam a falar, a agir, a pensar e a viver, retroalimentando essas diferenças de segmentos sociais, caracterizando os aspectos de uma epidemia, especialmente no que se refere à ameaça, à transmissibilidade, à contaminação e à decrepitude do corpo e à morte social. Embora o uso do crack não seja exclusivo de classes sociais baixas, residentes na periferia das cidades, a mídia tem uma tendência a focar a chamada epidemia a certos e restritos grupos sociais e especiais que vivem nas grandes metrópoles, onde a densidade populacional é mais visível e as redes de interação, seja pelo aspecto da autoproteção, de influência, de sociabilidade e solidariedade, são complexas e difusas. É verdade que a população marginal socialmente se agrupa nos lugares permissíveis das cidades, que não são muitos, formando laços e redes sociais. Aí se mistura os moradores de rua, alcoolistas, prostitutas, loucos, bandidos, idiotas, desempregados, dando a impressão de um número volumoso de usuários de crack. As cracolândias, espaço demarcado pela epidemia do crack, não abriga somente usuários de referida substância, mas um contingente populacional marcado por inúmeras carências que buscam lugares de sociabilidade, proteção e pertencimento social, demonstrando como determinados problemas sociais podem se transformar em problemas humanos. E, desses lugares, agrupa importantes indivíduos
indicativos na construção de um imaginário social que servem para retroalimentar os preconceitos e para marcar as diferenças que compõem a paisagem urbana. Como problemas humanos, esses personagens craqueiros são mostrados como verdadeiros monstros, assombrações, fantasma. São mal cheirosos, enrolados em farrapos de pano, que se deslocam de um lado para outro, se dispersando com frequência para escapar das medidas coercitivas e interativas, principalmente da polícia. Segundo Maiani, esses lugares são lugares sombrios que é preciso cruzar rapidamente, sem olhar para o lado. Esses territórios, que na linguagem do Perlong, denomina-se territorialidade itinerante. São áreas específicas de determinados espaços públicos das cidades que podem ser ocupados temporariamente por determinados grupos, de onde podem deslocar-se tanto por situações e arranjos internos, como por pressões externas ao grupo. Assim, ao mesmo tempo que é um grupo de fácil localização, é difícil caracterização. De toda forma, esses territórios itinerantes são considerados perigosos, degradados e incômodos, e as pessoas que neles habitam são estigmatizados e reconhecidos como um coletivo, um bloco, que transmite o terror, a enfermidade e todas as demais mazelas contemporâneas. Essas pessoas não são vistas como seres humanos, e sim como um perigo errante. Assim, como constituídos, esses agrupamentos confundem os olhares e percepções da população, que passa a dimensionar e caracterizar essas pessoas e os referidos lugares como categorias sociais a ser evitadas, e justificando, assim, a chamada epidemia do crack. A epidemia do crack assume um caráter plurideterminado e escapa à compreensão dos próprios atores sociais. Porém, quando é de interesse político, a ideia sobre a epidemia é privilegiada e justificada por imposição de medidas sanitárias que visa a ruptura das redes de interação em nome da obstrução ou difusão da epidemia. Essas medidas são dilaceradoras dos direitos humanos, são antiéticas e ineficazes. São medidas descontínuas e irregulares, são baseadas no comportamento de determinados sujeitos, na substância e na discriminação. Elas não apresentam alternativas reais para a solução dos problemas, dificulta de sobremaneira a compreensão do sistema de significados, o contexto sociocultural e a subjetividade. Em consequência, impossibilita e até ofusca as medidas de redução de riscos sociais, a prevenção e a busca espontânea do sujeito por uma condição de vida mais equilibrada, justa e humana. Esses agrupamentos, que são formados com o consentimento do Estado e com a conivência da sociedade, mantêm a economia marginal do crack, enquanto o sistema político e econômico, que gera e faz gerar altos volumes de dinheiro, se reproduz numa lógica perversa do capitalismo. As instituições gestoras dessa política sobre drogas, elaboradas nesse contexto político, buscam um culpado, como toda epidemia, como, por exemplo, no caso da sífilis, as prostitutas, AIDS, homossexuais, etc. Os culpados são legitimados pelos demais cidadãos, por autoridades e instituições, categorias profissionais, técnicos de saúde, autoridades jurídicas, instituições públicas e religiosas, que, por meio de variados rituais, reforçam as explicações fantasiosas, moralistas, as hierarquias e as relações de poder. Enquanto isso, os culpados que fazem uso prolongado do crack, que a cada dia piora a sua qualidade, encontram-se em péssimas condições de vida e de saúde, que repercute diretamente no seu estilo forçado de vida urbana e inflige sofrimento. O sofrimento, nesse caso, pode ser traduzido na explicitação da experiência individual e coletiva dos craqueiros, tratados como objetos ou como dejetos,
que insistem em viver em uma sociedade hostil à sua presença, que dispõe dos mínimos recursos e condições básicas que, apesar de tudo, querem preservar a sua própria vida. Obrigada.